Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje nós vamos mergulhar numa figura, assim, bem misteriosa. Enoque. Isso aí. Ele aparece muito brevemente na Bíblia, né? Mas, nossa, a história dele cresceu de um jeito, se espalhou por um monte de textos antigos, tradições e até outras religiões. É impressionante como ele reverbera. Pois é. A gente reuniu bastante material sobre ele e vamos tentar entender melhor hoje. O nosso papo aqui é tentar sacar quem foi esse Enoque, o que dizem as fontes originais e como é que ele virou esse personagem tão cheio de camadas, né? Exatamente. A ideia é ver o que as fontes dizem, as bíblicas, as apócrifas, as extra-bíblicas. Isso. E tentar pegar os pontos mais importantes, até os mais surpreendentes, talvez, baseados nesses textos que a gente analisou. Ok. Então vamos começar a desenrolar isso. A primeira vez que o nome Enoque surge é lá no Gênesis, bem no comecinho da Bíblia. Ele aparece na genealogia que vem depois de Adão, sabe? Na linhagem de Sete, que é tido como filho justo. Enoque é o sétimo, Uhum. filho de Jared, pai do Matusalém, aquele famoso que teria vivido horrores. Exato, o recordista de longevidade na Bíblia. E o contexto ali é importante, né? Ele viveu naquela era pré-dilúvio, um tempo que, pela narrativa, era bem diferente, talvez mais intenso espiritualmente. É o que se sugere, um tempo de maior contato com o divino, mas também de muita corrupção crescendo, né? E Gênesis 5 detalha essa linha do tempo. Jared, o pai de Enoque, viveu 962 anos. Matusalém, o filho, 969. É muito tempo. Nossa, muito mesmo. E Enoque, só 365 anos, bem menos que eles. Bem menos. Uma curiosidade, a esposa dele, Edna, o nome dela só aparece num livro apócrifo, o livro dos Jubileus, não tá na Bíblia padrão. Ah, interessante isso. Mas o que realmente chama atenção em Enoque, lá em Gênesis, é aquela frase curta, né? Repetida 2 vezes. Enoque andou com Deus. Sim, essa frase é a chave. E aí vem Gênesis 5,24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pronto, é daí que nasce todo o mistério. Com certeza, andar com Deus... isso sugere uma intimidade muito grande, né? Uma vida de fé, de retidão, obediência. Especialmente no mundo que estava se corrompendo, né? Exatamente. E essa parte do arrebatamento ou translação, essa ideia dele ser levado por Deus sem morrer, isso torna quase único nesse período. E essa ideia volta depois, né? Lá no Novo Testamento. Volta. Séculos depois, na carta aos Hebreus, capítulo 11, lá diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ah, sim. Pois antes de ser transladado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí vem a explicação. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então a fé foi o ponto crucial. A fé dele é apresentada como o elemento central para esse evento extraordinário. E essa fé fez ele ser lembrado, tanto que ele reaparece de novo no Novo Testamento, né? Numa carta bem curtinha, de Judas. Isso mesmo. A carta de Judas, lá nos versículos 14 e 15, ela atribui uma profecia diretamente a Enoque. Uma profecia? Sim, sobre o julgamento final. Diz algo como: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Nossa, e de onde Judas tirou isso? Não está no Gênesis. Então, essa é a parte interessante. Judas está citando uma tradição que circulava muito forte no judaísmo daquela época, no período do Segundo Templo. Muitos estudiosos acreditam que ele pode estar se referindo talvez diretamente a um livro específico, o livro de Enoque. Aquele apócrifo que você mencionou? Exatamente, um desses textos que não entraram no cânon principal. A carta de Judas não diz a fonte, só atribui a profecia a Enoque. Isso mostra que ele era visto como um profeta importante por algumas comunidades judaicas da época. Essa citação em Judas, que parece vir de fora do Antigo Testamento que a gente conhece, leva direto para esses livros de Enoque, né? Você falou apócrifo. O que significa exatamente essa palavra? Boa pergunta.
Apócrifos vem do grego, significa escondido, secreto. São textos antigos, muitos judaicos ligados a personagens bíblicos, mas que, bom, por vários motivos, Tipo, dúvidas sobre quem escreveu, quando, ou até o conteúdo mesmo, eles não foram incluídos no cânone oficial da maioria das tradições judaicas e cristãs. o cânone é a lista oficial dos livros inspirados, né? Isso. Então os apócrifos são tipo uma literatura paralela. Foram influentes em certas épocas, mas não fazem parte da Bíblia padrão para a maioria. Entendi. Então, esses livros de Enoque são como uma expansão não oficial da história dele. Exatamente. E não é só um livro, são vários. Os mais conhecidos são 3, geralmente chamados de 1, 2 e 3 Enoque. 3. O 1 Enoque, também chamado de Enoque etíope, é o mais famoso e provavelmente o mais antigo. Partes dele podem ser lá do século 3 a.C. Nossa, antigo mesmo. O original se perdeu, mas ele sobreviveu completo numa língua antiga da Etiópia, o ge'ez. Foi provavelmente esse que influenciou Judas. E o que tem nesse livro? De tudo. Viagens de Enoque pelos céus, revelações sobre anjos bons e maus, demônios, astronomia, o fim dos tempos, é tanta coisa. E ele é tão importante para algumas igrejas que as igrejas ortodoxas Tewahedo, da Etiópia e da Eritreia, consideram ele parte da Bíblia deles até hoje. Uau! Que diferente! E os outros 2? Tem o 2 Enoque, ou Enoque eslavo, esse sobreviveu em eslavo antigo. É um pouco mais recente, talvez do século I depois de Cristo. Também fala de viagens celestiais, Enoque recebendo segredos divinos. Segue a mesma linha, então. Meio que sim. E tem o 3 Enoque, ou Enoque hebraico. Esse é bem mais tardio, lá pelo século V depois de Cristo, escrito em hebraico. Esse já entra fundo no misticismo judaico, na Cabala. É nesse livro que a ideia do Enoque se transformando num anjo superpoderoso chamado Metatron fica mais forte. Metatron. Que nome! Pois é. Seria tipo um escriba celestial, o anjo mais próximo do trono de Deus, segundo essa tradição. Caramba! De um homem que andou com Deus para um super anjo escriba celestial, que salto na interpretação, hein? É uma trajetória impressionante, né? E fora esses 3 livros apócrifos mais famosos, o nome dele aparece em outros lugares também. Sim, continua pipocando. Tem, por exemplo, fragmentos de um texto chamado Livro dos Gigantes. Livro dos Gigantes. Isso, encontrado lá nos manuscritos do Mar Morto. Esse texto foca mais na história dos Nefilim, sabe? Os gigantes de Gênesis 6. Filhos de anjos caídos com mulheres humanas. Sei. Enoque aparece ali tentando interceder por esses gigantes. Mostra como essas histórias de anjos e gigantes eram populares na época. E tem também o livro de Eclesiástico, ou Sirácida. Esse é interessante. Por quê? Porque ele é deuterocanônico. Para a Igreja Católica, ele faz parte do Antigo Testamento. Mas, para judeus e protestantes, ele é considerado apócrifo, como os livros de Enoque. Ah, entendi a diferença. E nesse livro, Eclesiástico 44:16, diz que Enoque agradou a Deus e foi transportado para o paraíso, para que pudesse dar arrependimento às nações. Olha que curioso. Nossa, aqui o arrebatamento dele ganha um propósito. Tipo missionário. Exatamente, uma nova camada de significado sendo adicionada. Então, mesmo nessas tradições mais próximas da Bíblia, já começam a surgir visões diferentes sobre o porquê dele ter sido levado. E dentro do próprio judaísmo, como é que os rabinos viam Enoque depois? Tinha um consenso? Consenso, que nada. É fascinante ver como as opiniões rabínicas se dividiram. Muito. Por um lado, algumas tradições mais antigas, tipo em traduções aramaicas, os Targons exaltavam Enoque. Viam ele como modelo de piedade, um grande sábio, um escriba recompensado com a subida aos céus. A visão positiva, digamos. Isso. Mas aí, por outro lado, surgiu uma visão bem mais crítica, associada a comentaristas muito influentes, como Rashi, lá na Idade Média. Rashi, o que ele dizia? Baseado em textos mais antigos, tipo Gênesis Rabá,
Rashi sugeriu que Enoque era justo, sim, mas talvez meio instável, facilmente influenciável. Nossa, que diferente. Pois é, nessa visão, Deus teria levado ele cedo, o não foi encontrado seria um jeito educado de dizer que ele morreu jovem, justamente para preservar a justiça dele, antes que ele escorregasse. Que reviravolta. Então a história do arrebatamento seria uma invenção? Para Rashi e essa linha de pensamento, sim. Seria uma invenção posterior para explicar a morte prematura. É quase o oposto da visão de recompensa. Puxa vida. E ainda tem uma terceira via, a das tradições místicas judaicas, como nos Midrashim, nos Sefer Rekalotes. E nessa visão? Aqui a figura de Enoque vai para o nível cósmico. Tem histórias do Rabino Ismael encontrando Enoque já transformado num anjo Metatron, lá no 7º céu. De novo Metatron. Sim, Enoque vira um asceta, um pregador, um rei. E, por fim, um governante celestial. Que doideira! De potencialmente instável para governante celestial. Mostra como a mesma figura bíblica tão breve pôde gerar leituras tão opostas. Exatamente. E essa influência toda ficou só no judaísmo e cristianismo ou vazou para outras religiões também? Vazou. E muito. A figura de Enoque ou alguém muito parecido foi tão potente que cruzou fronteiras religiosas. Por exemplo, no mormonismo, Enoque é uma figura centralíssima. Ah, é? Muito. Ele não é só um profeta, ele é o fundador de uma cidade lendária de justos chamada Sião. Cidade de Sião. Isso. E segundo os textos mórmons, tipo o livro de Moisés, não foi só Enoque que foi transladado. A cidade inteira foi levada por Deus por causa da retidão deles. A cidade inteira. A cidade inteira, e eles acreditam que essa cidade vai voltar no segunda vinda de Cristo. Uau! Os textos mórmons dão muitos detalhes que não estão na Bíblia. Enoque pregando, tendo visões, sendo ordenado sacerdote aos 25 anos, vivendo 430 anos antes da translação. 430, diferente dos 365 de Gênesis. Bem diferente. É uma expansão enorme da história. E fora o mormonismo? No islamismo, Enoque é tradicionalmente identificado com o profeta Idris. Idris. Sim. O Alcorão menciona Idris 2 vezes. Elogia ele como homem de verdade, profeta, que foi elevado a um lugar sublime. Então tem um paralelo aí com o arrebatamento. Tem sim. E as tradições islâmicas associam Idris com sabedoria, conhecimento de astronomia, até a invenção da escrita. Curiosamente, alguns estudiosos debatem se Idris poderia vir de Esdras, outro escriba bíblico. Mas a ligação com Enoque é a mais comum. Entendi. E a coisa fica mais complexa ainda, porque em algumas tradições islâmicas e esotéricas depois, Idris Enoque também foi ligado a Hermes Trismegisto. Hermes. O grego. Aquele mesmo. Aquela figura lendária, meio egípcia, meio grega, ligada à sabedoria antiga, alquimia, magia. Uma fusão bem curiosa de personagens. Nossa, que mistura. E ainda tem ecos na teosofia moderna. Helena Blavatsky identificou Enoque direto com Hermes e o viu como fundador de tradições secretas, tipo a maçonaria, aquele grupo antigo aparentado dos judeus. Sei. Eles têm uma visão própria de Enoque. Só que na deles, num texto chamado Livro de Assatir, ele não foi transladado. Não. Então o que aconteceu? Dizem que ele foi sepultado num lugar sagrado, junto com Adão, Noé e outros patriarcas. Totalmente o contrário da história principal. Caramba, que variedade de destinos para um mesmo personagem. É incrível essa capacidade dele se adaptar a tantos contextos. É mesmo? Só para não ter confusão, é bom lembrar que tem outro Enoque em Gênesis, né? Bem lembrado, super importante distinguir. Gênesis 4 fala de outro Enoque, filho de Caim. O Caim que matou Abel. Esse mesmo. Aquele Enoque vem da linhagem considerada amaldiçoada. Caim até dá o nome do filho para uma cidade que ele funda. É o mesmo nome, mas são personagens e contextos totalmente diferentes do nosso Enoque, o que andou com Deus da linhagem de Sete. Certo, bem pontuado. E o nome Enoque, tem algum significado especial? Tem sim. Em hebraico é Hanok. Hanor. Vem de uma raiz verbal, Hanak, que significa dedicar, iniciar, instruir. Dedicar? Iniciar? Isso. Então, o nome Enoque carrega essa ideia de alguém dedicado, iniciado, consagrado.
Embora a Bíblia não diga isso explicitamente, o nome parece combinar bem com a descrição de alguém que foi iniciado nos caminhos de Deus, né? Alguém dedicado a ponto de andar com ele. Faz sentido. Ok, a gente já cobriu bastante coisa. Vimos Enoque na Bíblia, nos apócrifos, nas visões rabínicas, Islã, mormonismo. Ufa! Foi um passeio e tanto. Talvez seja bom revisar rapidinho algumas dúvidas comuns que sempre surgem, né? Integrando o que a gente já falou. Por exemplo, essa história de o livro de Enoque ter sido tirado da Bíblia. Isso procede? Então, sobre isso, a resposta curta é não. Ele não foi tirado. Como a gente disse, o Enoque, o mais famoso, nunca fez parte do cânon judaico principal, nem do cânon cristão católico ou protestante. Certo. Ele foi influente, foi lido, sim, nos primeiros séculos, mas a igreja primitiva acabou rejeitando ele como escritura inspirada. Tinham dúvidas sobre quem escreveu, o conteúdo parecia inconsistente com outros livros já aceitos. Entendi. A exceção são as igrejas Etíope e Eritreia, né? Exato, para elas ele é canônico. E a pergunta central: por que ele foi arrebatado, segundo a Bíblia mesmo? A resposta bíblica, principalmente em Hebreus 11, é bem clara. Por causa da fé extraordinária dele e da vida de retidão, o andar com Deus, que agradou a Deus num tempo de muita maldade. Foi tipo uma demonstração do poder da fé. Ok. E sobre Jesus ter citado o livro de Enoque? Aconteceu? Olha, curiosamente não. Não tem nenhum registro nos evangelhos, nem em outra parte do Novo Testamento, de Jesus citando diretamente o livro de Enoque. Ah, não? Não, Judas cita, uma tradição associada a Enoque, mas Jesus não. Interessante. E hoje em dia é uma boa ideia ler esses livros de Enoque? O que você diria? Olha, as fontes que a gente usou para essa análise, principalmente as de perspectiva bíblica mais tradicional, geralmente recomendam cautela. Cautela em que sentido? Eles são fascinantes do ponto de vista histórico, sabe? Para entender as ideias que circulavam na antiguidade, como as pessoas pensavam. Mas como são apócrifos, ler eles como se fossem escritura sagrada no mesmo nível da Bíblia canônica, essas tradições não recomendam. Dizem que pode mais confundir do que esclarecer a fé baseada no cânone estabelecido. Entendi. Faz sentido. Então, para a gente resumir nossa exploração de hoje. Enoque começa quase como uma nota de rodapé em Gênesis, né? Um cara de fé que escapou da morte. Uma faísca. Exato. Mas essa faísca virou um incêndio de interpretações. Ele virou protagonista de livros apócrifos cheios de visões cósmicas. Foi debatido por rabinos com visões totalmente opostas. Virou profeta central para os mórmons, identificado com o Idris no Islã, até com Hermes no esoterismo. Nossa, que trajetória! É impressionante. E se a gente pensar nisso num quadro mais amplo? A história de como Enoque foi recebido e interpretado é um exemplo perfeito, né? Exemplo de quê? De como figuras bíblicas, às vezes até as mais secundárias, podem virar tipo telas em branco, onde diferentes culturas e épocas projetam suas próprias perguntas, seus medos e suas esperanças. Interessante. As histórias sobre Enoque falam da busca por justiça divina, do fascínio pelo conhecimento secreto do universo, do desejo de entender o mundo dos anjos e demônios, e talvez, acima de tudo, daquela esperança humana fundamental de transcender a morte, né? De ter uma conexão direta com o divino. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Talvez que as muitas histórias de Enoque mostram como uma narrativa pode evoluir e ganhar novos significados dependendo de quem está contando, né? Exatamente. Reflete quem a está contando, né? E fica aqui uma provocação final para a gente pensar um pouco mais. Essa variedade toda de Enoques, o patriarca fiel, o escriba angelical, o profeta de Sião, o sábio Idris Hermes, será que ela pode conter ecos, mesmo que distorcidos, de uma figura histórica real cujos detalhes se perderam no tempo? Ou será que não? Ou será que essas narrativas são, na maior parte, criações que refletem mais as necessidades espirituais, intelectuais, a imaginação das culturas que as criaram? O que essa nossa busca por preencher as lacunas sobre figuras como Enoque diz sobre nós mesmos, sobre nossa relação com o mistério, com aquilo que a gente não conhece completamente, mas continua tentando alcançar? Uma boa pergunta para finalizar. Fica aí a reflexão.